Bom dia a todos, que a paz do Divino Mestre Jesus esteja nos nossos corações agora e sempre. Hoje nós temos a presença do Adriano, que vai nos falar a necessidade da caridade segundo São Paulo. Tema propício, nesse mês de dezembro, que os nossos corações ficam aflorados à caridade. Mas antes da gente passar a palavra para ele, nós vamos ler uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 45, Conversar. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Paulo em Efésios, capítulo 4, versículo 29. Então Emmanuel comenta esse ensino de Paulo dizendo o seguinte: o gosto de conversar retamente e as palavras edificantes caracterizam as relações do legítimo amor fraterno. As almas que se compreendem nesse ou naquele setor da atividade comum estimam as conversações afetuosas e sábias, como escrinos vivos de Deus, que permutam entre si os valores mais preciosos. A palavra procede todos os movimentos nobres da vida, desce os ideais do amor, estimula a parte divina, desdobra a civilização, organiza famílias e povos. Jesus legou o Evangelho ao mundo conversando. E quantos atingem mais elevado plano de manifestação prezam a palestra amorosa e esclarecedora. Pela perda do gosto de conversar com alguém, pode um homem avaliar se está caindo ou se seu amigo estaciona em desvios inesperados. Todavia, além dos que se conservam em posição de superioridade, existem aqueles que desfiguram o dom sagrado do verbo, compelindo-os às maiores torpezas. São os amantes do ridículo, da zombaria, dos falsos costumes. A palavra, porém, é dádiva, tão santa que, ainda aí, revela aos ouvintes corretos a qualidade do espírito que a insulta e desfigura, colocando-o imediatamente no baixo lugar que lhe compete nos quadros da vida. Conversar é possibilidade sublime. Não relaxe, pois essa concessão do Altíssimo, porque pela tua conversação serás conhecido. Paulo nos assevera aqui a necessidade da identificação da palavra, das coisas que a gente fala. Muitas vezes falamos, como se diz na linguagem popular, muita abobrinha, coisas sem necessidade. E a palavra é como a pedra atirada, depois que você fala, não tem como recolher. Então a gente precisa prestar muita atenção nas coisas que a gente fala, procurar, como ele fala aqui, que as nossas conversas sejam mais edificantes, sejam coisas que realmente acrescentam, não ficar com esses comentários todos, sem necessidade, com coisas chulas, com coisas que realmente não nos promovem enquanto espíritos imortais que somos, para procurar sempre pensar no bem, falar no bem e agir no bem. Então a palavra é esclarecedora em todos os sentidos. Conforme Paulo afirma aqui em Efésios, Jesus nos ensinou conversando. Jesus não escreveu nada, não tem nada anotado que Jesus tenha deixado escrito, mas todo o seu evangelho de amor foi narrado, através da sua palavra, através da sua verbalização. Então é assim que a gente deve se portar como discípulos de Jesus, evitar comentários depreciosos, comentários que firam as pessoas, comentários que realmente não dignificam a ninguém. E a gente tem visto muito isso ultimamente, com pesar, como as pessoas agridem as pessoas verbalmente, inclusive espírita, como atacam as pessoas, e a gente fica assim pensando de que a gente precisa realmente melhorar um pouco mais a nossa verbalização, de que a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com as coisas que a gente fala, que a gente precisa se instruir um pouco mais para falar coisas melhores, coisas boas, coisas realmente que nos acrescentam a alma, que nos fazem ser seres mais dignos diante do Criador. Aproveitando a oportunidade reencarnatória que nós estamos tendo, para promover a evolução de todos nós enquanto espíritos imortais que somos. Então essa é a mensagem da manhã de hoje, desse livro fantástico, Caminho, Verdade e Vida. E vamos então elevar os nossos pensamentos, nosso padrão vibratório, pedir a Jesus que nos ampare nesta manhã de domingo. Adriano, através do seu mentor espiritual, também possa se fazer presente, auxiliando em tudo aquilo que ele vai nos trazer, fruto do seu estudo, do seu trabalho, para nos mostrar a necessidade da caridade, conforme nos assinava exatamente Paulo, na mensagem de hoje, que também é dele,
para que nós possamos, sobretudo, procurar vivenciar nos nossos corações tudo isso que a doutrina espírita nos tem mostrado através do Evangelho de Jesus. Que Nossa Mãe Maria Santíssima, esse momento também envolva todos nós, aqueles que estão nos assistindo ao vivo pelo Facebook, nessa manhã de domingo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, que bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim, nesse momento, nós passamos então a palavra para Adriano. Bom dia. Bom dia. Bom, algumas pessoas eu já conheço, né? Outras não. Então, meu nome é Adriano. Vez ou outra estou aqui, não é sempre que eu posso estar, mas é muito bom estar aqui, até porque eu tenho poucas oportunidades de fazer palestra atualmente. Não trabalho em Volta Redonda, então acaba sendo um pouco difícil. E essas oportunidades que tem nos domingos pela manhã são as que a gente abraça, né? É um tema muito interessante o da manhã de hoje. E eu achei interessante também o comentário que o Robinson fez sobre o mês, né? Mês de dezembro. Eu não sei para vocês, mas dezembro, eu gosto muito de dezembro e não gosto de dezembro ao mesmo tempo. Eu gosto muito de dezembro por conta dessa energia, desse clima, desse sentimento que dezembro nos proporciona pela proximidade do Natal, né? A gente comemora o nascimento de Jesus e por tudo que Jesus representa para nós. Ao mesmo tempo, eu não gosto muito de dezembro porque eu não sei o que acontece com as pessoas. As pessoas ficam muito agitadas, né? Você vai na rua, é só intolerância, impaciência, tudo que é o contrário do nosso tempo de hoje. Então são dois pontos bem distintos. Mas é muito interessante o mês de dezembro pelo ponto do sentimento que traz as pessoas de serem mais amáveis, de serem mais caridosas, sendo que na verdade esse sentimento deveria se estender por todo o ano, né? Se a gente pudesse pegar o melhor de dezembro e levar para todos os meses, quão melhor seria a nossa existência, né? O melhor de dezembro, porque a correria, a euforia, a impaciência, isso a gente deixa de lado. Bom, mas o nosso tema de hoje então é a caridade, né? Segundo Paulo, a necessidade da caridade, segundo Paulo. Mas quando a gente fala de caridade, não só na doutrina espírita, mas de uma forma geral, até as pessoas de outras religiões, né, de outras crenças, têm um conceito de caridade, né? E quando a gente pergunta o que seria então a caridade para cada um de nós, o que nós entendemos como sendo a caridade? Nós, espíritas, temos o hábito, se não temos ainda, né, necessitamos desenvolver esse hábito do estudo. Então a gente estuda em determinadas ocasiões, em várias obras, a questão da caridade. Então nós já temos um conceito, mas nós como individual, como pessoas, o que a gente entende de caridade? E hoje temos algumas pessoas aqui, né? Existem algumas pessoas nos assistindo online. Você só me desculpe um pouco pela voz, porque o jogo do Brasil me fez isso, tá? Infelizmente não tivemos sucesso, mas a voz ficou bem estranha. Então, nós espíritas temos esse conceito. Algumas pessoas estão aqui e eu gostaria, na medida do possível, e se vocês se sentirem confortáveis, da participação de vocês, né? Então, assim, o que a gente entende por caridade? Alguém poderia dar um conceito, uma palavra, qualquer contribuição para o nosso tema de hoje? O que seria caridade para vocês? Não precisa ser muitas palavras. Caridade para mim é isso. Caridade para mim, amor. Alguém mais? Se a gente entender isso, aí a gente já podia encerrar a palestra. Porque aí está a chave, a gente vai ver. Alguém mais?
Então a caridade, na verdade... Oi? Estar disponível para o outro. Estar disponível, doar do seu tempo. Algumas pessoas podem achar que... Algumas pessoas, como eu disse que tem vários conceitos, existem vários conceitos. Existem algumas pessoas que podem achar que a caridade é o simples ato de dar algo a alguém. Algo material, uma esmola, um dinheiro, um alimento, levar a comida aos necessitados, aqueles que têm menos oportunidade de se alimentar bem, Tem gente que acha que caridade é eu auxiliar uma instituição comprando uma rifa, participando de uma ação beneficente, contribuindo com um almoço beneficente. Então existem vários conceitos de caridade e inclusive existem algumas pessoas que, atreladas a esse conceito, acham que estão quites. Eu já estou fazendo a minha parte, vamos dizer assim. Então a caridade ela pode ser de variadas formas, podem ter N atos de caridade, mas o que nós vamos estudar aqui hoje é algo além disso, E por isso que a gente está trazendo a caridade como entendia Paulo. Mas tudo isso que a gente falou, essas questões, principalmente da ajuda mais material, do doar alguma coisa, doar um alimento, doar uma roupa, isso que a gente comentou, fazer isso nos daria consciência tranquila do dever cumprido como cristãos? Será que esses atos, e apenas eles, nos daria essa consciência tranquila? Que eu comentei que algumas pessoas fazem isso e falam assim, eu já estou quites, já fiz a minha caridade do dia, do mês, etc., da semana. Mas isso nos daria essa consciência tranquila de que eu estou de acordo, cumprindo com o meu dever de cristão? Cristão no mais sentido amplo da palavra, Existem algumas pessoas que falam assim, somos cristãos, mas não entendem que cristão é seguir todos os exemplos de Jesus. E isso é ser cristão, Já fazemos tudo isso? Claro que não, porque estamos num mundo de provas e expiações. Somos espíritos em evolução, espíritos em desenvolvimento. O que a gente precisa fazer é exercitar, Mas fazer só isso, então, não estaria 100% de acordo, Nós não estaríamos cumprindo com a essência da caridade como entendia Paulo e, consequentemente, como o dever cumprido de cristãos. O que a gente vai estudar hoje está lá em Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, versículos de 1 a 13. E eu coloquei essa pergunta embaixo, caridade ou amor? Olha o amor aí. Caridade ou amor? Qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Graça. A Graça trouxe para a gente, para quem está nos assistindo online, quando a gente iniciou o tema, ela falou que caridade é amor. E aí é que está a pergunta, Está aparecendo o amor aqui, é caridade ou amor? Porque nesse texto, quando a gente vai lá na primeira carta aos Coríntios, lá no capítulo 13, nesses versículos de 1 a 13, a gente vê que algumas traduções trazem a palavra amor. Outras traduções trazem a palavra caridade. Então, para nós, é caridade ou amor? Isso é um ponto de interrogação para nós e a gente vai ver que eles são praticamente a mesma coisa. Que uma vez que a caridade é a representação do amor, é o amor em ação, E por que eu trouxe isso também? Então, quando a gente pega o texto original, olha que palavra, olha que letras bonitas, Alguém entendeu alguma coisa disso aí? Mas isso é grego. E é o texto original de uma parte da carta de Paulo. Então é o original do grego. Mas o que quer dizer isso? Então ali onde está aquele amarelinho lá, que é aquela palavra em grego é ágape, algumas traduções trazem como caridade, outras traduções trazem como amor. Então ali seria a caridade ou o amor é sofredor, é benigna. A caridade ou o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Esse é um trechinho, E eu trouxe isso por quê? Porque eu vou mostrar agora no vídeo para vocês deste trecho
do Evangelho, da carta de Paulo, perdão, que fala exatamente do nosso tema de hoje. Vou só pedir licença para vocês, porque eu tentei colocar o vídeo dentro da apresentação, mas deu erro, então eu vou ter que colocar o vídeo separadamente. Espero que não dê erro, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tinta. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Mas o maior destes é o amor. Bonito, né? Então, na verdade esse é o vídeo link completo, né? A gente está falando hoje da primeira parte, de quando ele fala da caridade. No caso aqui, por isso que eu trouxe a questão do grego, porque algumas traduções trazem como caridade, outras traduções trazem com amor, e no nosso caso aqui ele trouxe como sendo amor. Mas a gente pode entender perfeitamente que a caridade é a pura representação, né, desse amor. Aí agora então a gente vai pegar alguns trechos que o Amadeu justamente fala da caridade como ele entendia. E ele começa, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse a caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Aqui é interessante porque é um alerta para todos nós
que às vezes falamos algo para alguém, né? A responsabilidade da nossa fala, né? E isso independente de sermos espíritas, católicos ou de outras religiões, né? Que pregamos. E outra coisa que a gente precisa pegar aqui, ainda que eu falasse toda a língua dos homens, quer dizer, eu posso ter falar várias línguas possíveis, posso ser um poliglota, e dos anjos, ou seja, se falasse as palavras mais bonitas, né? Porque a gente fala assim, imagina, a linguagem dos anjos deve ser uma coisa muito bonita, né? O que Paulo está dizendo aqui? Eu posso falar várias línguas, eu posso falar da forma mais bonita possível, que encante as pessoas, né? Mas se eu não tiver a caridade, que é a representação desse amor, de que me adianta eu falar várias línguas? De que me adianta eu falar bonito? E aí ele faz uma comparação, né? Quando ele fala, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Já viram o metal como faz barulho, né? É uma ressonância, né? Aquele barulho ele se propaga. E o sino também, mas só faz barulho. Não é? E aí então a gente vê a responsabilidade da nossa mudança também. Então não adianta eu ser só exterior, não adianta eu falar da boca para fora, se isso vai só soar, mas não vai sentir. Então por isso ele diz que se não tiver essa caridade, que é esse amor, nada adianta. Eu posso ser a pessoa mais culta possível, eu posso ser a pessoa mais branda e falar com as mais belas palavras, mas eu preciso ser algo mais do que isso, né? Então de nada adianta ser belo na palavra e pobre em ações. E a gente tem muito hábito assim nós, eu estou falando como humanidade, né? Não estou falando como nós espíritas ou qualquer outra religião, estou falando de a humanidade de uma forma geral. Nós temos muita tendência de falar muito e agir pouco, né? Nós precisamos exemplificar mais, e isso é para todos nós, né? A gente precisa exercitar mais. Então por isso que ele dá esse exemplo do sino, que vai apenas fazer barulho e não vai acontecer mais nada. Então nós precisamos de ações. Então Paulo diz isso, que a caridade para ele precisa de ação. Não apenas ressonar como sino ou como metal. E ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Então olha só, mais uma vez, Paulo está trazendo para a gente o seguinte: e ainda que eu tivesse todo o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios, aqui ele está trazendo para as pessoas cultas, né? De que adianta também eu ser culto, estudar, ter toda a ciência? De que adianta eu ir a bar e falar que eu sei tudo, eu estudo vários livros, eu faço muitas pesquisas, sei de vários temas, sei debater sobre qualquer assunto? A gente sabe que nesse planeta é meio difícil a gente ter uma pessoa que saiba tudo de tudo, né? Existem pessoas experts que realmente se inteiram de assuntos, que estudam, que se dedicam, ainda assim não sabem de tudo. Mas Paulo ainda vai além. Ele fala que mesmo que existisse essa pessoa que soubesse de tudo, que tivesse o dom da profecia, que conhecesse todos os mistérios, até aquilo que a gente não tem resposta hoje, mesmo que tivesse essa pessoa que conhecesse todas as respostas, que tivesse todas as respostas, e toda a ciência, e aqui ele ainda fala o seguinte: e ainda que tivesse toda a fé. E aí aqui Paulo está colocando a caridade até acima da fé, por isso que eu coloquei de amarelo.
Paulo fala, ainda que eu tenha toda a fé, de maneira tal que transportasse montanhas. Quando a gente estuda a fé, a gente vê, né, que se a gente tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, iria essa montanha, transporte daqui para ali, ela se transportaria. É lógico que a gente sabe que isso não é físico, né? Esse transporte de montanhas não é físico, são os transportes dos problemas, das dificuldades e tal. Mas só para denotar o tamanho da fé, o poder da fé. E aqui, Paulo está colocando a caridade até acima da fé, porque de que adianta eu ter toda esta fé se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o amor, né? Então, ter o conhecimento espiritual não faz de nós caridosos. O conhecimento é importante? Muito. Precisamos estudar para sermos espíritos melhores. Não vou dizer nem pessoas, porque pessoas estamos aqui encarnados, né? Para sermos espíritos melhores, porque esse é o nosso objetivo. Essa é a nossa finalidade, chegarmos a espíritos puros. Então, de que adianta tudo isso, né? Paulo nos alertando. No nosso caso, por exemplo, espíritas, que a gente tem lá a questão da mediunidade, né? O entendimento das leis do universo dão sim a nós maior responsabilidade frente à vida. E de posse disso, devemos nos modificar condutas e buscar humildade. Porque a humildade está inserida na caridade. E a gente vai ver isso um pouquinho para frente também. E no caso das pessoas religiosas em geral, a fé, como ele está trazendo aqui, né? A fé também não é sinônimo de caridade, pois a fé sem obras é morta. Né? De que adianta eu ter toda a fé e não tiver obras? Quem disse isso foi Tiago, na epístola dele. Então, muito de nós acreditamos que a crença inabalável é porta aberta para a ajuda do alto. Porém, se não nos ajudarmos, praticando aquilo em que cremos através do bom exemplo, qual a vantagem de possuir a fé? Então, a fé precisa de obras. E a gente fala, eu tenho fé e eu não vou fazer mais nada. A gente vê isso em alguns casos, até alguns exemplos de pessoas que simplesmente, por acreditarem, né, que tem toda a fé, que tem aquela fé fervorosa, aquilo ali é o suficiente, vai resolver e que a pessoa não precisa fazer mais nada. Está incompleto, né? A fé é importante? Muito. Mas a gente precisa agir, nós precisamos estar em trabalho, aliados à fé. Não podemos deixar a fé de fora. Né? Então é isso que está dizendo aqui. Que nós acreditamos nessa crença inabalável, ou seja, naquela fé que resolve tudo, faz milagre, né? Vamos dizer assim. E Paulo também fala. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Aqui ele está falando justamente mais do que a caridade que a gente está até mais acostumado, né? Que é a caridade material. De uma forma geral, quando eu estava até conversando isso com a minha mãe, espero que ela esteja me assistindo, porque ela falou que da última vez não conseguiu ver. Ela falou assim, não consegui entrar lá no Facebook, Adriano. Eu falei com ela no última ocasião que eu tive aqui, eu falei, minha mãe está assistindo, ela falou assim que não estava. Então espero que hoje ela esteja. Porque todas as vezes que eu pego um tema, eu troco ideias com ela. Então eu estava falando justamente dessa questão da caridade material, que é o que Paulo está trazendo aqui, né, da distribuição da fortuna e da caridade moral. Porque nós ainda, sempre quando ouvimos a palavra caridade, a gente quase que automaticamente correlaciona uma questão mais material, porque ela é mais fácil, né? De uma certa forma, a caridade material ela é mais fácil de fazer. Principalmente quando algumas pessoas fazem doando aquilo que sobra, né?
Porque até nisso também tem uma diferença. Até na caridade material existe essa diferença. Existe a caridade material daquilo que eu faço assim, isso eu não vou mais usar, não quero mais, não presta para mim, né, vamos dizer assim, então eu vou doar. Para quem está recebendo é ruim? Não, porque para quem está recebendo a pessoa precisa, né? Mas para quem está doando, qual é o sentimento daquele ato? Só porque não me faz falta mais? Né? E existe aquela caridade material, mesmo sendo material, daquilo que é de meu uso, daquilo que de certa forma pode me fazer falta, mas ainda assim eu compartilho. O obolo da viúva, deu lá uma moedinha lá, que era o que ela tinha e provavelmente faria falta para ela. Mas Paulo está falando aqui o seguinte: mesmo que eu se dispusesse, distribuísse toda a minha fortuna, independente de quão volumosa essa fortuna seja, para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse todo o meu corpo para ser queimado, será o que Paulo quis dizer aqui com entregar todo o meu corpo para ser queimado? Alguém imagina? Porque existem... Se esforçasse no trabalho moral, na transformação, na assistência, Sim. Né, até alcançar o extremo. Aí, então você acha que quando Paulo diz que ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, seria essa analogia? Porque quando ele está falando aqui meu corpo para ser queimado, dá a entender de algum tipo de se eu fizesse um sacrifício, né? Então, não é um sacrifício você se deixar de fazer certas coisas supostamente agradáveis para ir se dedicar ao outro. A gente não cansa também nessa atividade. Sim, mas aqui Paulo vai um pouco mais além. Aqui Paulo está falando do nosso corpo, né? E ele está falando daqueles casos em que, para eu mostrar que eu estou me doando, para eu mostrar que eu estou me sacrificando, como se eu me autoflagelasse. Então, quando ele fala aqui, mesmo que eu entregasse meu corpo para ser queimado, olha que ato, vamos dizer assim. E a gente vê que existem casos de pessoas, né, assim, que se autoflagelam, por quê? Porque querem demonstrar que estão se sacrificando por algo, né? Por uma boa ação, porque segue alguma coisa, porque, né? E a gente vê isso muito mais no passado, lógico, atualmente não tanto. Mas ele está dando um exemplo. Mesmo que eu fizesse esse tipo de ato e não tivesse caridade, nada disso adiantaria, né? Nada disso me aproveitaria. Então, qual a finalidade? Né? Então, dar esmolas e acabar com a necessidade material do próximo é muito importante. Sim, porque quem está recebendo precisa. Mas tudo depende da intenção. Com qual intenção eu estou fazendo aquele ato? Será que é me mostrar? Porque também temos esses casos. Quando a gente pratica esse ato mais material, e eu quero, de certa forma, estar em evidência com esse ato. Nossa, fulano fez uma doação, né? Uma doação de dinheiro, uma doação e tal, e a pessoa quer louros. Se fizermos a doação material com o objetivo de aparecermos aos outros, ou então aliviarmos a nossa consciência, porque também tem isso, né? E nossa, eu não fiz nada esse mês, eu vou ter que fazer alguma coisa para estar lá, fazer minha caridade, como eu comentei mais no início, minha caridade do mês, minha caridade da semana. É válido? Para quem está recebendo, sim, que vai receber, mas para quem está fazendo, é válido? Só para estar quites? Será que é de coração? Será que tem amor? Será que nesse ato tem amor? Ou será que só tem para eu não me cobrar a cabeça, a consciência? Né? Então, estaremos nos enganando. E além disso, a gente pode estar correndo risco com este ato de, além de tentar ajudar a pessoa, dependendo da minha intenção, eu ainda prejudicar mais ainda, porque eu posso humilhar quem está recebendo, né?
Então, olha a nossa responsabilidade nesses atos caridosos, materialmente falando, o quão cuidadoso a gente tem que ser. E que a gente seja sincero, e não para estar só tirando alguma coisa, algum peso da nossa consciência, ou porque eu quero estar em evidência com alguma situação. Mas qual é o seu nome mesmo? Rogério. Muito obrigado pela colaboração, tá, Rogério? Entendeu? Então Paulo está falando isso, de que adianta eu ter ser rico e lá distribuir tudo, fazer esses tipos de sacrifício, né? E não ter essa caridade, não ter o amor, não embutir o amor nisso. Então, como a gente viu, tudo depende da intenção. O que nos move? Por que estou fazendo aquilo? O que eu sinto? Eu acho que o que nos move é menos do que eu sinto. A gente precisa se indagar o que eu sinto. O que eu sinto com esse ato? Eu sinto que eu estou aliviado porque eu tinha que fazer aquilo? Eu sinto que eu fiz com amor porque eu me coloquei no lugar? Porque a caridade também é isso, se colocar no lugar do próximo. Se eu estivesse nessa condição, é fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que me fosse feito. Eu ter empatia, entender a dor do próximo. E se eu estivesse exatamente nesta situação? Então, eu acho que nesse caso a pergunta maior é o que eu sinto? Quando a gente fala da intenção, o que eu estou sentindo nesse momento? E aí a gente fala também, já que a gente falou do material, é lógico que a gente fala da moral também, que é tão importante quanto, porque existe até uma questão da caridade material e moral, porque existem pessoas que falam assim, a caridade moral é mais importante, porque ela é mais difícil de fazer, geralmente é um tempo que você precisa doar para uma pessoa, escutar alguém, claro que é importante. Só que até nisso a gente também tem que ter cuidado, porque às vezes uma pessoa que está em uma situação tão difícil, materialmente falando, mas tão difícil, que não adianta naquele momento que ela está passando fome, a gente chegar e falar, mesmo que seja de Jesus, talvez ela não nos ouça, porque a fome dela é maior. Então, primeiro, eu dou o alento material, dou o alimento, acolho. Por isso a caridade material é importante. A caridade material não significa que ela não precise ser feita. Ela precisa, dependendo da intenção. Para quem vai receber, vai receber. Para quem está fazendo, depende da intenção. E aí depois sim, depois que a gente deu o alento, que deu conforto, deu um alimento, a pessoa aí sim já tem condição de começar a receber algo, moralmente falando, né? Porque ela já... Gente, isso daí é só a gente pensar em nós. Vocês já ficaram assim, não vou nem falar ficaram com fome, porque eu acho que, não sei todos nós aqui, mas eu acho que eu nunca senti fome na vida. Sentir fome. A gente começa a ter ali um desconforto, o estômago reclama e tal, né? Mas essas condições, que a gente se alimenta lá, talvez só tomou um café da manhã, não se alimentou, e aí a gente começa a chegar na parte da tarde, né? Ai, nossa, tá me dando uma fome aqui. Gente, aquilo ali não é fome, né? Mas isso já nos incomoda. Aí imagina uma pessoa que realmente está 2, 3, 4, 5, uma semana sem comer direito. Então não adianta eu chegar e a pessoa não vai ouvir, né? Então a importância sim, Paulo está falando aqui na anterior mais sobre, né, de grandes volumes, vamos dizer assim, mas a gente aproveitou essa oportunidade para falar da caridade material e da caridade moral, que as duas são importantes e as duas precisam ser feitas no momento certo e dependendo da intenção. E aí Paulo continua, né? A caridade é sofredora, é benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. A caridade é sofredora. Olha o sofrimento na nossa vida, né? Sim. Por que ela é sofredora? Porque ela traz resignação. Né? Que é o entendimento das dificuldades da vida
dos obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. É benigno. É lógico, a caridade não poderia ser algo diferente de benigno, né? Se a gente alia e diz que a caridade é igual ao amor, ela tem que ser benigna. Não é invejosa, porque não faz sentido, né? São coisas antagônicas. Se eu estou com um sentimento de caridade, com um sentimento de amor para com o próximo, como que eu posso ter inveja daquilo, de alguma coisa? Não bate, né? As coisas não são totalmente distintos. Então, por isso Paulo frisa muito isso. Ela não é invejosa, não trata com leviandade e nem se ensoberbece. Então, alia a bondade para com todos, independente do momento. Então, a verdadeira caridade traz resignação, né? Que é o que eu comentei. É o entendimento das dificuldades da vida, dos obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. Até aqui tudo bem, gente? Alguém tem alguma pergunta? Até aqui? Vamos seguir. E continua. Não se porta com a indecência, não busca seus interesses, não se irrita. Eu devia ter grifado não se irrita de amarelo. A gente vai falar, né? Não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Então, em um mundo em que o mais vale atualmente, a gente está num mundo de muita satisfação, né? Satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia. O que quer dizer isso? Não importa se eu estou oportunando o outro ou não. O que importa é a minha satisfação pessoal, né? A caridade busca decência e fraternidade, quer dizer, sentimento de sermos irmãos, né? Não busca seus interesses, ou seja, não é individual, é coletivo. A caridade, ela é coletiva. Então a gente sempre tem que pensar no bem do coletivo. É lógico que a caridade ela está em todos os lugares, em todos os momentos, e existem atos individuais, individualizados. Mas nós precisamos pensar sempre com esse sentimento de fraternidade, de coletividade. E aí é que ele fala, não busca seus interesses, obviamente, como nós comentamos, por não ser algo individual, não se irrita. Por que eu falei que gostaria que eu deveria ter colocado não se irrita de amarelo? Porque hoje em dia nós nos irritamos com muita facilidade e com poucas coisas, pequenas coisas. Então, só pelo esse fato, a gente já vê o quanto que a gente precisa, né, nos esforçar. Nós precisamos nos esforçar para continuar caminhando nesse processo evolutivo que está tudo envolto com a caridade. Então a gente precisa contar até 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, que seja, antes de falar alguma coisa. O Robinson, na página de hoje, disse, né? Uma vez a palavra saída da boca, gente, depois é muito difícil para consertar. E quando a gente tenta consertar, às vezes a gente piora mais ainda, né? Então, por que antes de falar, não pensarmos no que vamos falar? Olha que ato de caridade. Uma palavra não proferida, que pode... Existem palavras que ferem muito mais do que físico. Muito mais. Palavras malditas podem ferir muito mais do que uma agressão física, né? Então a gente... Aqui, de tudo que está aqui, né? Não folga com a injustiça, lógico, com certeza. Folga com a verdade, isso sempre...
Mas se a gente começar ali, se a gente pegar o que está aqui nesse slide e começar pelo não se irrita, eu acho que a gente já começa um bom caminho. Porque a gente vai pensar antes de falar, nós vamos raciocinar, nós vamos refletir. Porque às vezes só o pensar e não é refletir, né? O pensar é você não ser imediatista, parar, pensar, mas às vezes a gente não refletiu, eu só falo assim, não vou fazer. Mas o refletir é algo além. Por que eu não fiz? Por que eu não devo fazer? O que eu causaria? E aí a gente vai buscando lá, até lá no Conhece-te a Ti Mesmo, que a gente passa a se conhecer melhor. Então, por que eu não devo fazer algumas coisas? O que eu fiz de errado? Então, se a gente começasse com esse trecho da caridade, como entendia Paulo, se a gente começar pelo não se irritar aqui, já está muito bom. Então, como nós dissemos, em um mundo onde o que mais vale é a satisfação pessoal, mesmo em detrimento da paz alheia, a caridade busca decência e fraternidade. Somos todos irmãos, né? E aí aqui, independente realmente de crença, eu não estou falando que somos todos irmãos espíritas. Estou falando que somos todos irmãos, né? Paulo, eu estou falando, olha, Paulo falou, né? Paulo está falando da fraternidade. Estou falando eu porque estou representando aqui hoje as palavras dele. Mas não somos todos irmãos espíritas, somos todos irmãos independente de qualquer coisa. E aí Paulo fala assim, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Para mim, esse aqui é um dos mais fortes de todos que a gente viu. Lógico que todos são muito importantes, né? Até porque é belíssima essa passagem na carta de Paulo aos Coríntios. Mas esse aqui, e é interessante que esse trecho, ele é até muito utilizado, sabe para quê? Alguém tem uma ideia de para que isso aqui é muito utilizado? Convite de casamento. Já vi vários convites de casamento com essa frase, né? Da carta de Paulo aos Coríntios. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E é engraçado que assim, tudo é tudo, gente. Tudo não é... Quando a gente fala tudo, essa palavra que é tão pequenina, ela tem uma amplitude, tudo é tudo. Não tem assim, tudo, não, menos isso aqui. Não, tudo é tudo. O português é claro, né? Tudo sofre. Então, o que a gente está falando? Da resignação, como nós já vimos. Tudo crê. Nós estamos falando do quê? Da fé que transporta montanhas. Tudo espera. Nós estamos falando da paciência. Tudo suporta. Nós estamos falando da tolerância. Olha só. Então a caridade, ela é resignada. A caridade é cheia de fé, a caridade é cheia de paciência e a caridade é cheia de tolerância. Resignação, fé, paciência e tolerância. E aí, Paulo, lá no final da carta dele, fala assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior dessas é a caridade. Então, quando a gente vê aqui, quando Paulo fala que permanecem a fé, a esperança e a caridade, mas a maior delas é a caridade. Lembra que a gente viu que Paulo estava colocando a caridade até acima da fé? Ele falou, a fé permanece, a fé é muito importante. A esperança permanece,
ela é muito importante. A caridade também permanece, mas a mais importante delas, a maior delas, é a caridade, que é graça, né? Graça. É o amor, né? Representado aqui pela caridade. E aí a gente vê então que, na verdade, a caridade, eu trouxe até uma figurinha aqui que eu acho muito interessante, eu coloquei algumas palavras, mas a gente poderia encher, que a gente chama de nuvem de palavras, né? Então a gente tem várias palavras ali. Vocês poderiam até contribuir com várias outras delas, mas ali nós temos várias coisas boas, várias virtudes, né? A gente tem ali mudança íntima, a gente tem tranquilidade, a gente tem obras, a gente tem resignação, a gente tem exemplo, justiça, bondade, decência. O que mais? Mudança íntima, razão, doação desinteressada, prudência. Agora eu gostaria, já que chegou o momento de vocês participarem. Qual palavra cada um de vocês acrescentaria aqui que não estão aqui? De virtude, né? Para encher mais ainda a nossa nuvem de virtudes. São várias, gente. Alguém tem alguma inclusão? Nenhuma? Não estão todas aqui, né? Eu coloquei algumas. Não? Tranquilidade está ali. Paciência está ali. Tolerância não está ali, né? Não, acho que não está. Então, tolerância, a gente poderia colocar. Paciência, não sei. Não tá, então. Paciência, a gente falou muito da paciência aqui, paciência é muito importante. Tá vendo como é que sempre cabe alguma virtude a mais? Ou seja, o que eu quis trazer aqui, na verdade? Que a caridade é um conjunto disso tudo. É um conjunto de atributos morais e intelectuais que fará do espírito ser dono do seu próprio destino. São com essas coisas aqui que a gente vai chegar no nosso objetivo. São com essas as coisas aqui, e várias outras que podem ser incluídas, é que a gente, né, tá tão branco, a gente não... Mas tem várias outras virtudes que podem ser incluídas aqui. Paz, exatamente. Então são com essas coisas aqui que a gente vai chegar no nosso objetivo. E a caridade é tudo isso. A caridade é o conjunto de todos esses atributos, o amor é o conjunto de todos esses atributos, assim que entendia Paulo. Como sendo a caridade, a necessidade da caridade, segundo São Paulo, é estarmos, de certa forma, de acordo ou desenvolvendo, e isso é muito importante, né? Porque a gente não é o espírito puro ainda, então a gente está desenvolvendo esses atributos. E aí a gente lembra também de uma citação lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Aí a gente entende, né? Por que fora da caridade não há salvação? Se a caridade é o conjunto de todos aqueles atributos que a gente viu, muitas outras virtudes, a gente compreende o porquê. A gente compreende só porque somente através da caridade é que chegaremos à salvação, que no nosso caso é o nosso objetivo, né, de espíritos puros. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, no item 5. E aí, para finalizar, eu vou trazer aqui uma imagem, e agora eu realmente gostaria que, se não todos, né, é lógico, aqueles que se sentirem confortáveis e quiserem falar, eu vou mostrar uma imagem. Eu gostaria que vocês falassem o que vocês entendem, qual a leitura que vocês fazem dessa imagem,
Lógico, ligado ao nosso tema de hoje, né? Que é essa daqui. Caminhada. O que mais? Esperança. Virtude. Alguém mais? Temos uma grande caminhada ali, né? Uma longa estrada. Sozinho, né? Sozinho, ou seja, nós somos responsáveis pelo nosso destino, né? É lógico que a gente está numa lei de sociedade que a gente tem ajuda, mas no final das contas sempre somos nós responsáveis pela nossa caminhada. Pode chegar vez ou outra ali que alguém vai dar a mão e tal, mas nós somos os responsáveis. Né? Alguém mais? Evolução. Tá tudo certo, tá, gente? Eu não tô falando algo mais do que tá errado, não. Tá tudo certo. Alguém mais? Por que eu trouxe essa imagem? Eu vejo, né, estudando e vendo o que Paulo considera como a caridade, como ele entendia, e nós precisamos de muitas coisas. Algumas nós já temos, em grau, menor grau, maior grau, né? Outras nós precisamos desenvolver, outras nós nem germinamos ainda. Mas que para a gente estar de acordo com essa caridade que entendia Paulo, nós precisamos seguir uma longa caminhada, né? Nós estamos então na infância, né? Na infância da caridade. Olha só que beleza, né? Olha o quanto nós podemos caminhar, olha o quanto nós podemos progredir, olha o quanto nós podemos evoluir. Nossa caminhada é longa, nós estamos na infância. Olha que período bom, período de infância, em que a gente assimila tudo, que a gente recebe um monte de informação e depois a gente vai só crescendo, evoluindo, progredindo, exteriorizando. Então, a minha leitura, né, cada um fez a sua, mas a minha leitura desta imagem para o nosso tema de hoje é isso. Apesar de nós estarmos na infância da caridade, nós precisamos prosseguir. Nós não podemos voltar. Né? Nós precisamos continuar no caminho. Paulo, quando nos disse seu entendimento de caridade, imagino que fosse algo nesse sentido também. Até porque nós estamos num mundo de provas e expiações. Nós somos espíritas, né? Nós temos defeitos ainda, somos espíritos imperfeitos ainda. Mas estamos em evolução, estamos na infância, estamos caminhando e vamos chegar lá no nosso destino, né? Por quê? Porque reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más inclinações. Então, se nós estivermos de acordo com isso aqui, se nós estivermos nos esforçando, por mais que a gente tenha visto que a caridade é uma infinidade de coisas boas e que talvez nós não estejamos de acordo com aquilo ainda, o que importa para nós é o quão nós estamos nos esforçando para que um dia a gente chegue naquela estrada lá, né? Que a gente chegue lá no nosso destino. Então, por isso que nós vamos ser reconhecidos. Nós não precisamos ser perfeitos hoje, porque nada, a natureza não dá saltos. Nós não vamos mudar da água para o vinho do dia para a noite. Mas nós precisamos estar em caminhada. Nós precisamos estar em evolução. Né? E Paulo vem nos ajudar com isso, trazendo seu entendimento da caridade. Né? E entendendo isso, esforcemos-nos para que estejamos de acordo. Né? Dia após dia. Que a paz de Jesus possa estar em nossos corações hoje e sempre. Agradecemos ao Adriano, né, pelas belas colocações da manhã de hoje acerca da caridade.
E queremos lembrar vocês, nós estamos em plena campanha aí das cestas básicas. Quem quiser depois dar um pulinho na Secretaria Vida, já conseguimos uma quantidade, mas ainda carecemos muito mais. Agradecemos àqueles que estão fazendo doações, né, até em dinheiro, em especial hoje é o Rogério, né? E que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ajudando, mas a gente ainda precisa bastante. Nós estamos encerrando o dia 15, nós pedimos na Laura para o pessoal trazer até quinta-feira que vem, que nós vamos entregar no próximo domingo, lá em Pinheiral. Então, quem puder ainda contribuir com a gente agradece, mas já agradecemos de antemão aqueles que puderam contribuir, né, de boa vontade, que estão nos ajudando aí. Alguns estudos da casa vão fazer um recesso esse mês. O Égide já está em recesso, evangelização, a sopa é o último domingo agora, né? E a sopa também entra em recesso, tá, Zé Roca? Então a gente agradece a força que o funcionário lá do Alex está dando para a gente, de levar a sexta. Esse é o último domingo, último sábado agora, perdão, e aí só volta em fevereiro. Então é por isso que a gente faz essa campanha das cestas básicas, para a gente entregar domingo agora e suprir essas famílias que vão ficar sem a sopa durante o mês de janeiro, né? Então nós e outros estudos também estão entrando em recesso, acho que da segunda-feira também, da mediunidade da terça, mas retornarão ano que vem, ok? Mais algum aviso, Laurete? Agradecemos também de antemão aí a colaboração que todos deram no encontro da confraternização, que ficou muito show mesmo, né? Semana passada. Muito obrigado a todos pela ajuda, a todos que compareceram. Nós queremos agradecer hoje vocês que estão nos assistindo aí pelo Facebook ao vivo, vocês que estão no salão. Nessa época de dezembro, já aproximando o Natal, há uma redução mesmo na frequência natural. Semana passada eu fiz 3 palestras em 3 centros espíritas diferentes e também uma redução no número de frequentadores, que é um mês em que, como o Adriano disse, as pessoas ficam muito agitadas, né? E agitadas com outras coisas lá fora, com os eventos, como é natural, as confraternizações, e acaba realmente diminuindo um pouco a frequência. Mas a gente espera que ano que vem, né, estejamos todos aí, novamente, firmes no propósito de continuar na nossa doutrina aí, estudando, aprimorando-nos e crescendo. Então nós vamos encerrar essa primeira parte, agradecidos a Deus, agradecido mais uma vez ao Adriano, leve seu abraço à sua família, que a gente estima bastante também. Com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado Senhor seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair nas tentações do caminho, mas livrai-nos de todo mal, porque são teus o reino, o poder e a glória para todos sempre. Assim, com essa prece, nós pedimos permissão ao alto para encerrar a primeira parte, passando para a segunda parte na Câmara de Paz. Aqueles que tiverem necessidade agora no salão e os passistas em condição de dirigir, por favor, a sala de passe. Bom domingo a todos.